Imagina se você fosse uma criança procurando por alguém que você ama muito, porque você tá perdido. E de repente, no seu momento mais difícil, quando você pensa que não vai encontrar aquela pessoa, ela vem até você, mas não parece ser a pessoa que você tá procurando. Mas ainda assim, é justamente ela que você precisa. Sim, eu assisti Suzume, um filme que saiu em 2022, mas só foi ser anunciado na Netflix mês passado. Foi há um mês atrás que saiu o trailer oficial, agora com Suzume nas outras plataformas digitais. Quero muito falar sobre esse anime aqui, esse filme, então eu não vou enrolar muito. Vamos começar. Eu não quero tentar dar muito spoiler pra vocês, então vou tentar resumir de uma forma que não estrague totalmente a experiência de vocês. Apesar de que, mesmo sabendo do filme, aposto que assistindo vocês vão ter uma experiência totalmente única. A história conta a vida da Suzume, uma garota do colegial de 16 anos que um dia estava indo pra escola, normalmente de bicicleta, até que ela encontra um rapaz que pergunta pra ela se ela sabe onde tem ruínas próximas dali. Ela diz que não sabe exatamente aonde, mas ela diz que tem algumas ruínas meio afastadas de lá, mas que ninguém vai há muito tempo. Uma cidade que, bom, provavelmente foi alvo de um terremoto, já que o Japão em si, até mesmo na vida real, é alvo de muitos desastres naturais, infelizmente. O rapaz então segue e ela desce. Porém, enquanto ela desce, ela acaba percebendo quão apaixonada ela ficou ao ver ele pela primeira vez. E, sendo sincero, quem nunca, né? A gente naturalmente se apaixona pelas pessoas que a gente vê pela primeira vez quando elas são atraentes pra nós. E isso é uma coisa quase que incontrolável, porque não é algo que a gente possa fazer algo a respeito. E pensando nisso, ela não consegue ir pra aula. Ela deixa sua amiga e volta atrás do rapaz. Talvez até por um pouco de preocupação por ele estar indo em ruínas abandonadas. Ela procura ele, mas não encontra nada. Até ela vê uma porta. Essa porta parece estar parada ali, como se fosse a única coisa que restou de uma casa que não existe mais. Por algum motivo, a Suzume se sente na obrigação de ver essa porta. Ela sente que deve abrir essa porta. E quando ela chega e abre a porta, ela vê algo lindo. Um local muito, muito bonito. E ela tenta entrar, sem nem pensar duas vezes. Mas não tem como. Ela atravessa a porta. E ela tenta inúmeras vezes. Várias vezes falhando, até que ela percebe algo no chão, uma estátua. Estátua essa que se revela como um gato que corre dali. A Suzume então segue esse gato. Esse gato vai ser extremamente importante. Mas mais importante que isso é a Suzume quando volta à escola e vê um incêndio aparentemente causado nas ruínas. Mas o mais curioso é que só a Suzume consegue ver. Só a Suzume vê esse incêndio vermelho. Então ela segue desesperadamente até lá. Ela precisa saber o que tá acontecendo. E chegando lá, ela vê aquele mesmo rapaz tentando lidar com o problema, tentando lidar com aquele incêndio, entre algumas aspas. Ela percebe então que não é um incêndio, mas sim uma criatura que tenta sair da porta a todo custo. E o único propósito dela é causar os desastres naturais no Japão. Ela, sem pensar muito, tenta ajudar o rapaz a fechar, e assim os dois conseguem fechar juntos a porta. E ali, o destino da Suzume e do Souta estão interligados. Ela leva o Souta pra se recuperar, afinal de contas, uma barra de ferro caiu e quase matou ambos. Por sorte, ele conseguiu impedir, mas acabou se machucando também. Então a Suzume utiliza do kit médico e das instruções que a sua mãe, que era uma enfermeira, tinha em casa, e ela usa pra ajudar o Souta. Então ali é nos revelado não somente o nome do Souta, mas também todo o contexto que se passa a história. A Suzume é uma garota que perdeu a sua mãe muito jovem, ela tinha só 4 anos de idade. A mãe dela é enfermeira e também costumava fazer coisas de madeira. Quem cuida da Suzume atualmente é a Tamaki. A Tamaki é a tia dela, a irmã mais nova da mãe da Suzume. E a Suzume vivia uma vida, bom, pacata ali, mas tudo tá prestes a mudar agora, porque aquele gatinho retorna à casa da Suzume. Encontrando esse gatinho, ela decide ajudar ele. Ele tá muito magro e então ela dá peixes pra ele. Ele rapidamente fica bem, porém, ele diz que o Souta atrapalha o amor da Suzume. E então, ele transforma o Souta numa cadeira. Na cadeirinha de madeira que a Suzume brincava quando era criança. E que foi um presente dado pela própria mãe dela. A partir de agora, eu acho que é inevitável contar alguns spoilers sobre o filme. Então, como eu disse, espero que vocês não se importem, porque se assistirem, a experiência vai continuar sendo única. A Suzume então vai atrás dos dois, afinal de contas tem uma cadeira correndo atrás de um gato, e ela vai pra tentar ajudar. Nesse momento, ela acaba indo pra um navio. Por sorte, o Japão é uma ilha, um arquipélago enorme. Então ela não vai sair daquele país pra um país muito longe daquele. O máximo que vai acontecer é ela ficar algumas horas de viagem da própria casa dela. Então, chegando no navio, eles procuram um gato por toda parte, mas não conseguem encontrar. Até que, quando eles sobem, estão prestes a pegar o gato, ele pula pro outro navio. E tudo vai pra estaca zero. Então, conversando um pouco com o Souta, ele explica que o gato vai ser responsável por trazer ele de volta, por devolver o corpo dele. Não somente isso, como o gato também é o totem que protege as coisas ruins, os desastres naturais. E eles precisam devolver esse totem. Porém,
para isso, precisam pegar o gato. Então eles começam nessa busca incessante de encontrar o gatinho. O gatinho que é chamado de Daijin a partir desse momento por todos que começam a ver ele, seja no metrô, seja na rua, seja em parques, não importa. O gatinho vai ganhando uma popularidade imensa nas redes sociais. Não somente isso, como ele também é mostrado na TV, para vocês terem uma ideia do quão notório esse gatinho acabou se tornando. Porém, a Suzume e o Souta precisam encontrar ele. E eles continuam seguindo, até que a Suzume encontra a sua primeira amiga. Uma garota que tá andando de moto, levando algumas laranjas, provavelmente pro seu trabalho de bico que ela esteja fazendo, e sem querer uma das caixas se solta e derruba todas as laranjas. Ela e o Souta conseguem segurar as laranjas e ali se forma uma amizade entre Suzume e Chika. Uma garota do ensino médio também, que também está tentando conseguir uma vida melhor, fazendo alguns bicos para ajudar a família e para conseguir o seu próprio dinheiro. As duas conversam bastante até que a Chika decide ajudar a Suzume. A Suzume não fala sobre seus problemas, ela nem tenta explicar. Afinal de contas, é tão confuso explicar tudo o que está acontecendo na vida dela de uma hora para outra, de uma vida pacata até uma vida que ela precisa trazer um gato, um totem de volta para um portal. Faz sentido ela não conseguir explicar, mas ainda assim ela poderia, mas talvez não fizesse sentido. Então a Suzume prefere correr atrás. Afinal de contas, outro alarme de terremoto começa. Outro verme se solta. E sim, essas criaturas são chamadas de vermes. Elas vêm com o único propósito de causar os desastres naturais. Então a Suzume começa a correr atrás juntamente com o Souta, mas a Chika decide ajudar ela, porque a Suzume, apesar de não poder contar pra ela o que tá acontecendo, não importa tanto. Afinal de contas, ela quer ajudar, porque a Suzume ajudou ela. E as duas estavam formando uma amizade. E bom, pra se formar uma amizade, ambos precisam se ajudar. E agora ela tá fazendo a parte dela. Então, as duas tentam ir até lá e elas conseguem segurar o verme. Bom, não a Chika, ela fica pra trás, mas os outros dois, a Suzume e o Souta, eles conseguem prender e impedir o verme. Pela primeira vez, a Suzume faz algo em relação ao selamento, porque é ela que fecha a porta. Ela sente o sentimento de todas as pessoas que estiveram naquele local abandonado e consegue selar o verme. O Souta então percebe que realmente os dois são uma boa dupla e a Suzume é convidada para ir para casa da Chika. Elas fazem uma amizade rapidamente e quando a Suzume mal percebe, a Chika é uma pessoa muito agradável de se conviver e as duas se tornam muito amigas. Ela dorme na casa da Chika e a Chika dá algumas roupas dela para Suzume. Ela só pede em troca que a Suzume venha visitá-la mais vezes. E Suzume promete que vai fazer isso. Uma amizade inesperada de duas pessoas de cidades completamente diferentes e longe uma da outra acabaram fazendo essa amizade. E essa amizade, querendo ou não, acabou se tornando algo que ela vai levar pra vida toda. Porque relações e amizades não são feitas por pessoas que se parecem ou se procuram. Elas são feitas simplesmente pelo acaso. Não é algo que a gente possa controlar. Porque amizades boas e verdadeiras vão vir naturalmente. Não há como a gente apressar ou lentear, entre aspas, esse processo. E sendo rápido ou não, a Suzume criou uma grande amiga. Depois de Suzume também é ajudada por inúmeras outras pessoas que, se eu for citar aqui, o vídeo vai ficar muito maior. Mas ela é ajudada por uma mãe solteira que cuida de duas crianças também. Ela igualmente ajuda a cuidar dessas duas crianças, enquanto ela vai criando uma relação com o Souta, uma relação a mais, uma relação realmente incrível entre os dois. Não à toa, a Suzume dá um beijinho na cadeira dela para acordar o Souta. Dá pra ver que com o tempo, quanto mais o tempo passa, quanto mais a companhia dos dois começa a acontecer, quanto mais o desenvolvimento dos dois continua, mais a Suzume se vê apaixonada pelo Souta. E possivelmente o Souta por ela. Porém, o verme sempre aparece e a Suzume sempre tem que ajudar. E a Suzume consegue ir até um parque que ela faz reabrir por um tempo, apesar de que depois ele se fecha novamente. O que faz as pessoas que viram aquele parque há 40 anos atrás se lembrarem do quão especial ele era. Ali, a Suzume, sem perceber, devolveu a vida, a nostalgia, a esperança, as lembranças, os sentimentos que aquelas pessoas no passado tiveram por aquele parque. Porque não é porque algo é maravilhoso que não significa que ele precise acabar. Porque talvez para algo realmente continuar sendo precioso, ele precisa de um fim digno para ele, para continuar sendo especial para todo mundo. Então, a Suzume começa a ajudar as pessoas que cuidam dela, que ajudam ela, enquanto a tia dela morre de preocupação e procura ela por toda a parte. Afinal de contas, pra tia dela, a Suzume é como uma filha. E em determinado momento, o Souta pede para levar a Suzume até a casa dele, já que ele precisa pegar algumas coisas para explicar direito pra Suzume o que tá acontecendo e o que são os guardiões, porque o Souta é um guardião. Ele precisa sempre impedir esses vermes, é uma tradição de família que ele segue mesmo depois do avô dele. A Suzume entende tudo isso,
Então, ela conhece o Serizawa, o amigo do Sota. O Serizawa, ele diz inicialmente que o Sota tá devendo pra ele e que ele tá atrás do Sota por causa disso e também porque ele tá com muita preocupação. Afinal de contas, o Sota tava fazendo uma faculdade porque ele queria ser um professor, só que ele não tava indo no exame final, na segunda etapa do exame final, o que deixou ele preocupado e como um bom amigo, ele foi verificar como seu amigo tava. Afinal de contas, eles não estavam mantendo contato há um tempo, o que faz sentido visto que o Sota se tornou uma cadeira. Só que a Suzume não consegue explicar esse problema, não tem como explicar tudo o que tá acontecendo pra ele, e ela percebe outro verme. Então, eles vão atrás, e nesse momento é quando tudo começa a piorar a Suzume. A Suzume nunca teve uma vida tão fácil, afinal de contas, ela perdeu a mãe muito cedo, ela viveu com a tia, tentando sempre se adaptar, ela sempre parecia viver sozinha ou num ciclo muito pequeno de pessoas essas que nem demonstraram estar atrás dela durante o filme, ou seja, provavelmente nem se importaram o suficiente com ela. A Suzume, no geral, é uma garota solitária, porque ter amigos na escola é muito diferente de ter amigos de verdade. Ter amigos no Discord é muito diferente de ter amigos de verdade. Você sabe quando as pessoas são suas amigas de verdade. Você sente, é perceptível. E quando não são, você vai saber, porque vão ser exatamente como todas as outras. No geral, o Sota tem que se tornar o próximo totem. E isso abala completamente a Suzume, porque o primeiro garoto que ela finalmente se apaixona vai embora da vida dela. Mas não é porque nenhum dos dois querem, é só porque ele precisava fazer aquilo. Porque o Daijin se recusa a se tornar o totem novamente. Ela então fica totalmente irritada, afinal de contas o Daijin quer ela só pra ele. E pulou todas as vontades do Sota, todas as obrigações que ele tinha como um deus, um totem, de ficar ali, tudo pela Suzume. E ela não suporta isso, porque ela sabe que o que ele tá fazendo é um mal para outras pessoas apenas em prol dessa obsessão, entre aspas, que ele tem pela Suzume, de querer a Suzume, do amor dela. Ele necessita disso, porque talvez o próprio Daijin não tenha amor. E por nunca ter tido amor, ele sempre era um gato magro. E o amor fez ele engordar, fez ele perceber como era bom. Mas isso acabou se tornando algo obsessivo, já que ele queria a Suzume a todo custo e todos os outros que tentassem interferir, ele iria tirar do caminho. Então, a Suzume se afasta dele, dizendo que não quer mais nada, nenhum contato com o Daijin e que ela não ama ele. Isso deixa ele magro novamente e ele vai embora. Afinal de contas, ela percebia que aquilo não era bom, muito menos pra ela e muito menos pra ele. Mas ela segue, porque ela precisa encontrar o Sota de volta. E eu sei, tudo que eu tô dizendo até agora parece que realmente só se baseia em uma história de amor e tudo envolve o Sota. Tudo tá em volta do Sota e tudo se baseia no Sota. Mas calma, porque Suzume é muito mais que isso. E eu não teria feito esse vídeo se fosse só sobre um romance clichê como todos os outros. Então a Suzume decide ir atrás dele a todo custo. E nesse momento ela acaba encontrando o Serizawa. E como eu disse, quando se é um amigo de verdade, quando se importa com a pessoa de verdade, você vê ela como família. E se ela é sua família, você tendo vergonha ou não, você vai ajudar essa pessoa. Mesmo que seja com uma desculpa esfarrapada de que ele tá te devendo dinheiro, como o Serizawa falou. O Serizawa é alto astral. Dá pra ver que ele é um amigo bom. Em muitos momentos do filme eu me peguei rindo, vendo como palhaço engraçado ele é, tentando animar o grupo, já que a tia da Suzume decidiu também, e as duas não estão na sua melhor fase. Inclusive, o outro totem manipula ela e faz ela dizer coisas horríveis pra Suzume, e Suzume igualmente pra ela, porque a Suzume ama sua tia sim, mas ela não pode e nem consegue explicar tudo que ela tá sentindo pra tia dela, porque é confuso, e nem a Suzume de fato consegue entender os próprios sentimentos dela, o que gera esse conflito, essa confusão e essa briga entre as duas. Mas como uma família, um nunca abandona o outro, e as duas seguem a viagem juntas. Até que o Serizawa acaba vendo os gatos conversando e ele se assusta, obviamente, junto com a tia da Suzume, e ambos dispersam sua atenção do volante, fazendo o Serizawa derrubar o carro dele e quebrar. E não era dos melhores porque o Serizawa mesmo fez uma pichincha pelo carro dele. Agora elas precisavam ir de outra forma até a casa da Suzume, porque é só entrando nesse portal, pelo que foi dito pelo avô do Sota, ela vai conseguir trazer o Sota de volta. Pelo menos tentar, porque quando a Suzume era criança, ela entrou nesse portal, ela entrou por essa porta, procurando a mãe dela, e agora ela vai mais pra procurar o Sota. Ela consegue explicar um pouco da situação pra tia dela, um pouco do que tá acontecendo, ela tenta resumir. A tia dela até brinca com ela dizendo que ela tá indo porque ama o Sota, e em partes é a verdade, ela fica envergonhada, mas ela sabe que não é só por isso, ela sabe que também tem a ver com o passado dela. Então ali mostra uma das cenas mais lindas, da mãe dela fazendo a cadeira pra ela. Ali é explicado o porquê ela tem tanto carinho por aquela cadeira, porque foi a própria mãe dela que construiu, com todo o amor, com toda a paciência, com todo o carinho que uma mãe consegue dar pra sua filha. É uma relação extremamente linda
linda e que arranca lágrimas, não tem como, cara. É uma sensação muito boa ver essa cena das duas juntas. Então a Suzume encontra o seu diário perdido que ela havia guardado há 12 anos atrás. E olhando esse diário, ela consegue lembrar, ela se lembra de onde estava a porta, mas não antes de sentir o sentimento e as vozes de todas as pessoas que viram ela desamparada, sem uma mãe, não podendo cuidar dela. Porém, a tia dela estava lá. A tia dela encontrou ela e a tia dela acolheu ela. A tia dela com certeza é uma das pessoas mais importantes na vida da Suzume. E mesmo que a Suzume não saiba reconhecer isso tão bem demonstrado no filme, dá pra ver o carinho que as duas têm uma pela outra. Então, ela percebe. O Daijin continua seguindo ela. E o Daijin leva ela até a porta. Talvez porque o Daijin percebeu que ter a Suzume só pra ele não faria a Suzume feliz. Ter alguém só pra você, contra a felicidade daquela pessoa, nunca vai ser algo agradável. E vai te fazer mal a longo prazo também. Porque fazer algo que uma pessoa não quer, vai fazer alguma hora você cair na real e perceber que o que você tá fazendo é errado e que você não ganhou nada com isso. Porque você nunca vai ganhar um amor se não for verdadeiro pela pessoa. Percebendo isso, o gato finalmente decide ajudar. E ele leva a Suzume até a porta. Ela vê a porta e ela finalmente decide assumir. Ela tá indo em busca da pessoa que ela ama. Porque ela vai salvar o Sota. Ela chega até lá, juntamente com o Daijin e com o Sadaijin. O Sadaijin vira tipo uma Kyuubi e começa a lutar contra o verme, ganhando tempo para que a Suzume consiga ir até lá recuperar o Sota. Entendendo o amor que a Suzume tem pelo Sota, o Daijin finalmente ajuda ela. E ambos conseguem retirar a cadeira, com ela salvando finalmente o Sota. E algo importante também é que enquanto a Suzume salva o Sota, ela diz que ela não quer morrer, que ela não quer desistir. E isso é muito importante, porque o Sota também diz que não quer morrer e que não quer desistir da vida. Algo que a Suzume dizia no começo que ela não se importava quando o Sota perguntou se ela era maluca, porque ela estava tentando ajudar ele a defender uma criatura que poderia matar ela. Ela disse que não se importava em morrer. Mas agora, ali, ela se importa em morrer, porque ela achou um propósito. Isso é um bom conselho para seguir para a vida. Se você não acha que tem um propósito no momento, não desista por isso, você vai encontrar um propósito. Coisas boas virão. Se tá tudo muito mal, sai, respira um pouco, olha o céu, olha o ambiente, como ele é lindo. Tem muitas partes do mundo que não foram afetadas pela poluição. Ainda assim seguem a naturalidade bela do mundo. Então, a Suzume e o Sota dizem algo extremamente importante. Não desistir. A vida de todo mundo é preciosa. E as coisas vão com certeza melhorar. Não importa quanto tempo passe. Coisas boas virão. E mesmo se você parar para descansar um tempo, tá tudo bem, porque quando você voltar, você vai estar mais forte. Não só pra viver, mas pra enfrentar as coisas. E principalmente, pra amadurecer. E ambos pegam os totens. O Daijin aceita se tornar um totem de volta, porque ele diz pra Suzume que sabe que ela nunca amaria ele da mesma forma. E o que ele mais pode fazer, a decisão mais madura a se tomar quando alguém não te ama de volta, é respeitar e seguir em frente. Porque você não pode fazer nada sobre os sentimentos da pessoa. Nós não controlamos os sentimentos. Não controlamos sobre quem vamos ou não gostar. Tudo o que podemos fazer é escolher acompanhar aquela pessoa respeitosamente ou seguir nossas próprias vidas. E ali, o Daijin decide se desvincular da Suzume, se tornando novamente o totem. A Suzume e o Sota então selam o portal. E a partir de agora, pra mim, é aqui que o filme mais brilha. E é aqui que eu vou dizer pra vocês qual foi a minha interpretação sobre o filme. E vocês têm total liberdade, pra quem já assistiu o filme ou quem ainda vai assistir e quiser voltar aqui pro vídeo, comentar qual a sua interpretação sobre esse filme. Quando eles terminam de resolver o problema, eles conseguem finalmente acabar com o verme. Mas é aí que a Suzume vê ela mesma do começo do filme, procurando a mãe dela desesperada, até que ela encontre alguém que ela julga ser a mãe dela, mas não era quem ela procurava. É quem ela precisava encontrar. Ela encontra o amanhã. E o amanhã é a Suzume adulta. A Suzume encontra com ela criança. E aí é a cena mais linda de todo esse filme. Porque a mensagem não é somente pro filme. É uma mensagem pra sua vida. É uma mensagem pra vida de qualquer pessoa. Porque no fim das contas, mesmo que a noite pareça durar pra sempre, o sol sempre vai raiar. E o amanhecer, inevitavelmente, uma hora vai chegar. As portas, os vermes, são momentos ruins, tristes da nossa vida. E tudo que a Suzume fazia é o que nós devemos fazer. Precisamos fechar essas portas, acabar com o que nos faz mal, o que nos fez mal. E isso não se trata somente do passado, se trata sobre relações, se trata sobre pessoas que nos fazem mal, pessoas que nos fizeram mal. Fechar as portas quer dizer perdoar, quer dizer deixar aquilo pra trás, porque o perdão é mais válido pra você do que pro próximo. Ele vale mais pro seu coração, pra acalmar ele, do que pra ajudar o próximo. Talvez o próximo nunca perdoe você, mas se você perdoar ele, pode ter certeza que a sua vida vai ser muito melhor. Fechar as portas pro passado é aceitar que o que já
já passou? Passou. Nós não podemos fazer nada em relação a isso. Como vamos escrever o nosso futuro? Isso sim, nós podemos fazer. Sobre as relações, o que nos faz mal, nós devemos fechar as portas, deixar pra trás, seguir um novo caminho e abrir novas portas. Senão ficaremos presos no todo sempre. Que, como todo começo parece ser bom, mas depois você percebe os vermes que habitam dentro daquela porta. Se trata de superar o passado, esperar um futuro melhor, descansar, levantar a cabeça e continuar. Porque tá tudo bem você descansar um pouco, você aceitar, você sofrer, você chorar. Tudo isso faz parte da vida. Os momentos bons e ruins estão aqui pra isso, pra aprendermos, pra nos tornarmos pessoas melhores. E é por isso que Suzume é um dos melhores filmes de anime de todos. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido passar e transmitir pra vocês o sentimento, a mensagem e tudo que esse filme tenta trazer pra quem assiste. E principalmente sobre sermos pessoas melhores. Que é sobre isso, no final das contas, que eu quero trazer aqui pro canal. A gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo, gente. Um beijo, fiquem com Deus, fiquem bem e até mais. Suzume, aqui, olha só isso. A minha cadeirinha. Como eu posso dizer isso? Olha, Suzume, não importa como você tá triste agora. Você ainda vai crescer, então não precisa chorar. Não se preocupe com o que está por vir. O futuro não dá medo. Você vai se apaixonar por uma pessoa muito especial. E você vai conhecer muitas pessoas que vão te amar e cuidar de você. A noite pode parecer que não tem fim agora, mas um dia amanhã vai chegar. Você vai crescer sendo banhada por essa luz. Disso eu tenho certeza. Está escrito nas estrelas. Mas moça, quem é você? Você quer saber? Eu sou o seu amanhã.